começar. Desculpa começar mais cedo hoje, é que senão ia ficar um pouco em cima da hora, tá? Bom, então, boa tarde. E a ideia hoje é a gente conversar um pouco aqui sobre suporte veno arterial com ECMO. Assim, eu não tenho uma experiência muito grande, eu até hoje tive a oportunidade de cuidar de 21 pacientes com ECMO VA só, mas vou tentar trazer aí o aprendizado dessas situações, tá bom? Bom, então, esses são os tópicos que eu queria discutir aqui com vocês. Falar um pouco sobre definição, evidências de indicação, instalação de suporte, complicações e o desmame. Bom, por definição, a ECMO veno arterial, simplesmente a gente vai fazer um bypass entre veia e artéria, diferente da ECMO veno venosa. A ECMO veno venosa só dá suporte respiratório para os pacientes, e a ECMO veno arterial dá um suporte não só respiratório, mas também cardíaco. E quando eu digo cardíaco, cardíaco biventricular. Então, se eu tiver um doente com disfunção de VD isolada, por exemplo, embolia de pulmão, eu posso usar a ECMO VA para dar suporte para esse paciente. Tá? Inclusive, a ECMO VA é às vezes usada para dar suporte para pacientes que colocaram um dispositivo de assistência esquerda e evoluindo com disfunção de VD, que é uma causa comum de complicações no pós-operatório de colocação de dispositivo de média a longa permanência. Bom, falar um pouco sobre as evidências. Adianto para vocês, a gente não tem evidência para uso. Para VA, não. Então, assim, eu estou mostrando aqui uma revisão sistemática para vocês, ela é de 2019. Tá? Então, assim, Covid não entrou aqui. Quem fez essa revisão foi a Lívia. Então, aqui, olha, são 34.201 pacientes divididos em algumas causas de choque cardiogênico. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Olha, doentes relativamente jovens, tá? Olha o número de pacientes, tudo bem, não são os 34 mil, mas nos manuscritos que relatavam que complicações desses doentes haviam tido antes de serem colocados em ECMO, 74% deles já tinham parada cardiorrespiratória pré-colocação da ECMO, tá bom? Lactato pré-instalação, 7,32 milimoles. E essa aqui é a divisão por categorias, né? Pós-infarto é a maioria, depois vem pós-cardiotomia, a miocardite e os doentes com cardiopatia dilatada. Alguns desses manuscritos trouxeram um grupo controle de comparação. E eu estou falando que essa coluna aqui, isso aqui que vocês estão vendo, aqui no eixo Y é a mortalidade de cada um desses grupos. Esse grupo controle também contempla uma casuística do pessoal de Salt Lake City com choque cardiogênico refratário, tá bom? Então, olha, mortalidade desse choque cardiogênico refratário em torno aqui de 85%. Olha, gente, isso que eu estou mostrando para vocês não se faz. Tá? Isso aqui não dá para tirar de base para nada. É só para a gente ter uma ilustração. O que vale mesmo são esses pontos. Então, olha, aqui estão todos os pacientes juntos, esses 4 grupos, mas quando a gente separa pós-cardiotomia, a mortalidade desses pacientes fica aqui ao redor de 50%. Isso aqui, pós-cardiotomia, gente, de acordo com o que vocês forem pegar, antigamente o doente ia sair de SEC. Aí se insistia, depois que o doente já estava contrapulsando na 10ª tentativa, com vasopressina, inotrópico, noradrenalina, aí falava, vamos colocar em ECMO. Hoje em dia os cirurgiões são muito mais complacentes, né? Você tenta sair uma vez, o coração estufou, ficou hipotenso, para. A maior parte dos cirurgiões, estudante é de risco, nesse momento já coloca em suporte para levar para UTI e tira depois o suporte. Tá? Então assim, talvez a mortalidade venha mudando com esse tempo, só que eu estou mostrando uma visão bem geral para vocês pós-cardiotomia. Pós-infarto, já mortalidade um pouco mais alta. Isso aqui é o grupo que eu acho que brilha, né, que são as miocardites fulminantes. Esse é o grupo que vai bem, tá bom? E aqui nas cardiopatias dilatadas como ponte para decisão, ponte para transplante, ponte para dispositivo outro, também a mortalidade é alta. Quando eu falei para vocês que é uma forma de suporte biventricular, assim, uma causa comum de disfunção de VD com choque que a gente tem é embolia de pulmão. Então isso aqui são 600 pacientes relatados até 2019 em 16 manuscritos, como é que eles aparecem na literatura.
idade jovens, né? Lactato alto, mais da metade deles já tinham parado também antes da instalação da ECMO, tá? E olha só que interessante, a maior parte foi VA, mas tem alguns pacientes com embolia de pulmão que evoluem com pouca ou nenhuma disfunção de VT e hipoxemia grave. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Esses 3% aqui foram suporte só respiratório, veno-venosa. Essa aqui é a mortalidade média do grupo, 40%. Então, 60% de sobrevivência em pacientes com choque cardiogênico por infarto de VD. Bom, isso aqui é só para mostrar os que trouxeram controle e um comparativo. Mais uma vez, isso não dá para tomar como base para ações do dia a dia. Ó, gente, eu falei para vocês que a evidência é fraca. Eu só mostrei relato de caso e séries, só isso. Existem 2 estudos correndo agora. Um, que é o EuroShock. O EuroShock vai randomizar 428 pacientes, acho que atualmente está com 30 e poucos pacientes. Acho que eu trouxe isso para vocês também. Só que são pacientes pós-infarto. E um estudo tcheco, também predominante assim, desculpa, só pós-infarto, os 2 grupos, tá bom? Esse aqui é o EuroShock. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Olha, cheguei a mostrar mais 64 mais 16, são mais ou menos 80 manuscritos para vocês. Cada um deles, a maior parte deles, não coloca quais foram os critérios que eles usaram para colocar o doente em ECMO, simplesmente por uma frase genérica, choque refratário. Então, assim, é difícil a gente, quando está à beira-leito com um doente desse, saber, olha, agora está no momento, o momento passou. Eu vou mostrar isso mais para frente sobre a definição de choque cardiogênico também. Mas eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês como que o EuroShock define choque cardiogênico aqui, para colocar em ECMO. Então, olha, coisa importante, tem que ter sinal de má perfusão, alteração de consciência, extremidades frias, oligúria, e lactato tem que ser acima de 2 milimoles. Essa é a primeira coisa que chama atenção. Só doença coronariana, ou pode até não ser agudo, o doente pode ter colocado stent, mas trombosou stent nas primeiras 48, 72 horas, o doente vai poder entrar também, ou pode entrar. Tá? Isso aqui são 301 pacientes já avaliados, só 33 randomizados, 10%, tá bom? Em 17 locais aí que estão randomizando. Ele começou a randomizar em 2021. Mas talvez seja assim, vá ser o melhor estudo que a gente tem para basear o que a gente faz aí no dia a dia, tá bom? Isso que eu estou mostrando para vocês é o guideline da ELSO para instalação e manutenção de ECMO veno-arterial. Eu trouxe aqui porque ele traz essa tabela. Olha só, ele trouxe os principais estudos de choque cardiogênico e como eles definem choque. Então, assim, tem algumas definições diferentes. Existe uma uniformidade nisso daí. Então, quando a gente olha para trás, fica difícil dizer, poxa, será que esses pacientes precisavam colocar? Será que as casuísticas que sobreviveram mais simplesmente assim, colocou precoce? Às vezes colocou tão precoce que esse doente ia sobreviver mesmo sem a ECMO. Então é um pouco difícil a gente se localizar aqui. Então, assim, o que a ELSO trouxe? Pegou uma média. Então, essas aqui são as sugestões da ELSO para indicar ECMO veno-arterial no paciente. Lembrando que, assim, isso aqui não é testado. Isso aqui é, vamos dizer assim, abstraído dessas casuísticas. Então, o doente está hipotenso, com pressão sistólica abaixo de 90, oligúrico, lactato alto, saturação venosa baixa e ou alteração do estado de consciência. Só que isso tem que ser persistente por 6 horas, a despeito de você otimizar vasopressor inotrópico, otimizar a volemia. Eles recomendam o uso de balão intraórtico antes, a despeito de ABP Shock 2. Tá? ABP Shock 2 é isso aqui. Ó. Não está aqui. Bom, tá bom, não está aqui. Ah, não, está aqui sim. É o segundo. Não, esse é o SOAP. Uma coisa. Esse aqui não é o ABP Shock 2. Vou lembrar que o ABP Shock 2 foi um estudo neutro. Vírgula. Só que quem foi randomizado para o grupo controle, é um estudo multicêntrico alemão, usou mais Bernhardt. Então, assim, tanto que a análise de custo-efetividade foi igual nos 2 grupos. Então, não dá para a gente dizer que ele é totalmente neutro. Tá? Bom, mais ainda,
despeito de tudo, a gente tem, nas análises multivariadas até agora, alguns critérios, aliás, desculpa, alguns fatores que são associados a pior prognóstico dos pacientes antes de colocá-los em ECMO. Esse aqui é o ENCOURAGE. ENCOURAGE é um score só para doentes que foi validado para doentes com infarto, pós-infarto agudo do miocárdio. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Olha só o que conta bastante aqui, ó. Lactato é o que mais conta. Os 2 maiores níveis de pontuação é no lactato. Nível de consciência, é aquela coisa, as mulheres, elas infartam menos, mas quando infartam são mais graves, né? Então, talvez aqui realmente tenha um peso maior. E a idade, né? Essas aqui são as faixas de probabilidade de sobrevida para 30 dias pela pontuação do ENCOURAGE. E o SAVE? O SAVE, na verdade, ele saiu de 2 grandes bancos de dados. 2 dos franceses, o principal deles, Lapetier-Salpêtrière, e dos australianos. Então, olha só, que aqui é o inverso. Quanto mais pontua, menos grave é o doente, maior a chance de sobreviver. Então, olha só, vamos ver o que pontua bastante. Olha, miocardite, pós-transplante, tanto de pulmão quanto de coração. Tá? São duas situações que aparentemente vai bem usar o suporte veno-arterial. E pacientes jovens. Agora, olhem de resto, gente, ele não pontua com lactato. Tanto que vieram os taiwaneses, essa aqui só são as faixas de sobrevida. Então, quanto maior a pontuação, maior a chance de sobrevida. Essa aqui é assim, o SAVE, ele tem um site. Você pode calcular o SAVE pelo MDCalc ou pelo próprio site do SAVE. Esse aqui é o gráfico que ele dá para a gente se localizar, exatamente igual a esse aqui. Só que ele mostra onde está nosso paciente aqui no meio. Ele vai perguntando as coisas e põe, ó, seu paciente está aqui, de chance de sobrevida, tá bom? Aí vieram os taiwaneses e fizeram o seguinte, pegaram o SAVE e somaram o lactato, eles só mostraram que eles são independentes com predição de sobrevida. Então, agora existe o SAVE modificado que entra o lactato. Lembrar que o lactato no ENCOURAGE, pelo menos, era o principal pontuador, né? Bom, esse aqui, olha que interessante. Quando a gente pega o SOFA no D1, não é um grande preditor, assim, a área embaixo da curva não é... Se a gente for pegar o intervalo de confiança, se bobear, ele não é nem significativo ainda, né? Em azul está o SAVE. O SAVE é melhor do que o SOFA. Aqui está o lactato sozinho. O lactato sozinho é melhor que o resto já. Aí quando você põe o SAVE aqui, ele dá uma acrescentada, tá? Então, aparentemente o lactato, não sei o que faz aumentar a produção de lactato, muito deve ser perfusão na fase aguda, passando a fase aguda deve ser só marcador de disfunção mesmo, mas ele marca os doentes que vão mal, tá? Bom, da instalação. A ECMO-veno-venosa, acho que a gente tem muito mais não, extremamente simples de instalar. Simples, assim, quando eu digo simples, é que assim, os procedimentos, eles são sujeitos a muitas intercorrências, mas o que a gente tem que fazer é pouca coisa, certo? Veno arterial já não é bem assim. Então, isso aqui é uma criança. Olha só. Essa aqui é a cânula de drenagem. A cânula que está tirando, está na veia femoral, drenando o sangue para o paciente. Essa é a cânula arterial. Está na artéria femoral, uma cânula 14 French. É por aqui que a gente está enchendo o sistema arterial do paciente. Tá? Só que é uma cânula 14, uma criança. Cânula 14 numa criança, a chance de ocluir totalmente a femoral comum, só lembrar que assim, o local de punção ideal são uns 4, 5 centímetros da femoral comum. Então a chance da gente obstruir totalmente a artéria é grande. Tanto que eles fizeram aqui? Ó, colocaram uma cânula anterógrada, é um catéter relativamente fino, que em geral ele deve ser colocado na femoral superficial. Às vezes quando a gente não consegue puncionar ou dissecar, não consegue recanular a femoral superficial, às vezes dá para pegar a tibial posterior e reperfundir por baixo a perna. Mas a ideia hoje é sempre que possível, tira o dente da emergência e já canula uma cânula de reperfusão. A incidência de isquemia pós-canulação arterial, ela bate na casa da literatura de quem não reperfundiu de até 40%. De doente reperfundido, isso cai, mas vocês vão achar descrições até 12% dos doentes evoluindo com isquemia do ventro. Tá? Não é pouca coisa. Então, assim, é mórbido instalar a ECMO-veno arterial periférica. É mórbido. Isso pode ser instalado central também. Quando a gente está na pós-cardiotomia, por exemplo, a gente pode canular direto o átrio ou as cavas e a raiz da aorta. Tá bom? Bom,
Esse aqui é o catéter venoso do paciente. Isso aqui já não é adulto que foi dissecado, mas é a mesma coisa, ó. Tem uma cânula aqui na veia, uma na artéria e a cânula de reperfusão. Tá? Ó, o que eu falei para vocês? Né? A ideia é a gente puncionar aqui a femoral comum abaixo do ligamento inguinal, quer dizer, nesse trechinho de 4, 5 centímetros. Sempre que possível, puncionar aqui a femoral superficial, de preferência antes do canal de Hunter, né? Para reperfundir a perna. Esses são os fatores mais associados à isquemia do membro. Então, cânulas mais grossas, as mulheres que em geral têm as artérias um pouco mais finas, jovens, doença arterial periférica e pressão de pulso menor que 50 depois da ECMO instalada. Tá? Ó, gente, quando a gente vai colocar a ECMO veno-arterial no paciente, que lado que a gente deve escolher? A gente sempre vai atrás da maior artéria, né? Você vê o racional que aparece na cabeça. Mas assim, é bom a gente saber se o estudante é destro ou não. Sabendo que vai ter complicação da perna, a chance é grande, desculpa, né, que vai ter. É melhor usar a perna não dominante dele, tá bom? Bom, essa é uma cânula que está entrando no mercado, chama Biflon, né? É uma cânula toda angulada, que ó, quando ela entra na artéria, ela tem um fluxo retrógrado aqui, para manter o fluxo para baixo. Quando eu olhei isso aqui, eu fiquei meio arrepiado, porque vocês imaginam o seguinte, né? Se não é uma tracionada isso aqui vem para fora, o hematoma não vai ser pequeno. Né? Isso aqui, assim, é o único estudo de validação que tem. É um estudo que foi feito em doentes que foram colocados em ECMO periférica para cirurgia cardíaca. Tá? E foi sobre... Deixa eu ver se eu trouxe a foto. Eu não trouxe. Mas é com dissecção. Então o cirurgião estava olhando onde ele estava colocando a cânula. Então foi um período curto. Eles viram onde estava a cânula e vigiavam se não estava deslocando. Então, assim, é um ambiente que eu acho que não é muito compatível com o que a gente faz à beira-leito, que o doente mexe, senta, levanta, vira para um lado, vira para o outro. Então, assim, é uma cânula que eu acho que, assim, a gente vai ouvir falar muito, já chegou aqui na América do Sul, eu não sei se no Brasil tem ainda, mas na América do Sul tem. Quando eu falei para vocês que a gente pode, com a ECMO veno-arterial, fazer suporte de VD e VE, falando só de VD, isso aqui acho que é uma coisa que a gente já conversou antes, é uma cânula especial para dar suporte para ventrículo direito, só que essa ECMO é venovenosa. Eu só vou falar rapidamente disso aqui. É uma cânula que chama Protect Duo. Ela é assim, ó. É uma cânula duplo lumen, que ela aspira do átrio e devolve o sangue lá dentro da artéria pulmonar, quer dizer, ela bypassa a VD. Ela pode oxigenar, quer dizer, fez o serviço da ECMO veno-venosa e deu suporte para o ventrículo direito. Tá? Ó, isso aqui é a cânula com a alma e sem a alma. Quando a gente tira a alma, ela é curva. E para passar, olha que interessante. Deixa eu só apagar a luz, ver se dá para ver melhor. Vocês conseguem ver que tem um balonete aqui na ponta? Isso aqui parece um Songans. Não é um Songans, é um catéter que vem já com kit. Essa cânula já tem no Brasil. Se eu não me engano, o pessoal de Campinas já usou algumas vezes. O pessoal da PUC de Campinas, o Gustavo Calado e o Fernando Antoniari. Então você passa esse Songans parecido com Songans, a catéter parecido com Songans, coloca lá na artéria pulmonar. Aí você passa a fio guia por dentro dele e deixa lá na artéria pulmonar. Aí você dilata, passa o catéter que ele chega a 30 frentes, é grosso pra caramba. Coloca lá na ponta e tira a alma do catéter e ele fica desse jeito aqui, ó. A zona de aspiração, a zona de devolução do paciente. Não precisa ser por escopia não, mas se tiver melhor, né? Se tiver um esofágico para ver onde está a zona de aspiração, assim, o ecoesofágico, gente, para as cânulas de duplo lumen, até agora, pelo menos ele se faz necessário, né? Ou escopia ou ecoesofágico. Como nem sempre dá para tirar para escopia, às vezes o está muito ruim, e ecoesofágico ajuda a fazer isso. Não é simples. Você pegar uma visão bicaval, retroesofágica, transesofágica, que você consiga ver as cânulas, ou a cânula onde é que ela está. Isso não é simples, a gente fica totalmente perdido, tá bom? Bom, única casuística grande que tem do uso da Protect Duo, e é só para assistência ventricular de doente com doença cardíaca. Isso não é para SARA com disfunção de VD, tem uma descrição para SARA com disfunção de VD, um doente que tinha uma cardiopatia congênita. Tá? Quer dizer, só tem descrição para doente com cardiopatia. Mas enfim,
De 17 pacientes, 12 já tinham instalado um dispositivo de assistência de ventrículo esquerdo evoluindo com disfunção do VD. Todo mundo entende por que isso acontece? Só lembrar, qual a principal causa de morte pós-transplante cardíaco? Disfunção de VD. Mas por quê? Certo. É por isso que todos os pacientes que vão transplantar fazem avaliação do VD com sanguâneos e vasodilatador se tem resistência muito alta. Só que às vezes até o doente baixar a pressão pulmonar, vai algum tempo, né? E nesse tempo de, às vezes, 72 horas, 5 dias, não haja VD para aguentar isso, né? Bom, a mesma coisa acontece quando você instala um dispositivo de suporte de VE. Tem um doente lá adaptado num débito muito baixo, com hipertensão pulmonar, e de repente você vai lá e dá o suporte para o VE, aumenta o débito cardíaco dele, aumenta o retorno venoso, no VD que já é falido e bate contra a pressão pulmonar alta. Então a chance desse VD receber mais sangue e falir por causa disso existe. E foi o que aconteceu aqui. Bom, todos esses pacientes, 4 recuperaram, simplesmente tiraram o Protec Duo, 6 evoluíram, precisaram no suporte definitivo, usaram hardware de VD, e 7 morreram. Tá bom? Bom, uma vez que o Dante está em ECMO veno arterial, olha, gente, daqui para frente, assim, não existe regra, existem recomendações. E recomendações, a maior parte delas, baseada em quem tem experiência. É o que a gente tem. Né? Então, assim, anticoagulação. Anticoagulação, para que serve a anticoagulação no dente em ECMO? Bom, vamos pensar na vena venosa, que é a que a gente mais usa. Para que a gente anticoagula o dente? Quais são os objetivos de anticoagular? Então, evitar trombose dentro do sistema, evitar poupar o oxigenador. Perfeito. O que mais? E com isso, às vezes, evitando embolia para frente. O que mais? E o segundo é evitar trombose local, onde a cânula está inserindo nas duas veias, né, quando é vena venosa. Aqui tem as mesmas funções, só que aqui se torna muito mais importante a gente evitar que o dente tenha embolizações, porque embolizações aqui, com o dente, por exemplo, com VE parado, simplesmente não funcionante, a chance de ir para o cérebro é bem grande. Tá? Então, assim, ECMO VA tem muito mais eventos neurológicos que a ECMO VV. Essa é a primeira coisa para a gente ter na cabeça. A anticoagulação, ela é muito mais respeitada. Na ECMO VV, só lembrar que hoje a gente tem descrição dos coreanos, por exemplo, só de fazer parinização profilática. Os doentes vão bem, até com um tempo médio ali de estadia. VA, o que a gente tem de associação é quanto pior a anticoagulação, maior mortalidade. Tá bom? Bom, a quem colocou, funcionou, passou fio guia na veia, na artéria, já começa a anticoagular. Olha, sempre que dá para, quando a gente vai colocar um dente ECMO VA, sempre que for possível, se der para funcionar já a artéria femoral comum e passar o fio guia, é uma coisa boa também. Porque vira e mexe, você põe a cânula para cima, o dente para de pulsar, aí você não consegue ver achar mais nada de vaso. Para reperfundir a perna fica difícil. Né? Frequentemente tem que abrir, secar e não é fácil, porque a artéria está murcha. Tá bom? Bom, então assim, cada um faz de um jeito, mas a maior parte dos serviços, fio guia nos vasos igual a anticoagulação, bolos e anticoagular. Bom, uma vez instalada a ECMO, analgesia e sedação. Analgesia é um direito de todo dente crítico. Ainda mais que a gente futricou aqui bastante para conseguir canular o paciente. Agora, a sedação não é obrigatória, né, gente? Se o dente, assim, você colocou em ECMO, ele parece que está indo, vai alinhar. É o dente que dá para ficar acordado. Não é necessário que ele fique totalmente sedado, de jeito nenhum. Analgesia, de novo, desculpa, é necessário. Mais ainda, na ECMO veno arterial, a gente vai ter, são 1, 2, 3 ajustes, 4 ajustes. Quais são? Importante. Vamos pensar do ponto de vista respiratório que é mais fácil. Para ajustar PO2, como é que a gente ajusta a oxigenação do paciente em ECMO VA? ECMO VV, se a gente tinha 2 graus de liberdade. Aqui, quais são os graus de liberdade que a gente tem? O fluxo de sangue, você vai falar. Tá. Então vamos supor que o coração está totalmente parado. Então todo o débito cardíaco vem da ECMO. Então quais são... é assim, eu estou falando isso para vocês porque vai ser dinâmico. A apresentação, a condução do doente em ECMO VA, ela é dinâmica. As coisas vão mudando com o tempo.
Então vamos pensar esse doente que está com o coração parado. Tá? Então só está a bomba funcionando. Como que eu posso ajustar a PO2 dele? Perfeito, aqui não vai ter fluxo de sangue para ajustar, aqui vai ser FO2, certo? Aqui vai ser, assim, a gente vai usar um grau de liberdade que a gente usa muito pouco na equimoveia venosa, tá? Então é FO2, tá bom. CO2, sweep, fluxo de gás, perfeito. E a perfusão do doente? Aí sim entra o fluxo de sangue. Aqui o fluxo de sangue é o principal ajuste, o racional do ajuste do fluxo de sangue aqui é a perfusão do paciente, não a oxigenação, tá? Então assim, como é que a gente vai corrigir, entre aspas, a hemodinâmica? Então, nessa fase aguda, considera assim, o doente acabou, assim, você acabou de pôr a ECMO, assim, a raciocínio, nessas 6, 12 primeiras horas, a gente vai dar privilégio ao fluxo periférico, para a reanimação hemodinâmica. Depois a gente começa a pensar nas outras coisas. Então, ó, consciência. Se o doente está acordado, extremamente consciente, poxa, ótimo, eu acho que eu estou dando o fluxo para o cérebro dele, pelo menos. Nem todo doente estará urinando nesse momento, mas se estiver urinando é uma coisa boa. Se o doente tinha um Mottling e sumiu, putz, legal. Se ele tinha um Mottling e persistiu, o doente já está com 6 litros na ECMO, infelizmente, acho que a gente colocou meio tarde essa ECMO, né? Já tem a disfunção de microcirculação. Enchimento capilar, mesmo raciocínio. Lactato, acidose metabólica e desmame de drogas. Quando a gente põe relativamente cedo no paciente, relativamente cedo é difícil falar por tempo, né? Mas põe no momento que ele deveria ter sido colocado, que eu não sei se entra tempo aqui. Às vezes a gente só vai saber disso de um jeito, colocando e ver o que acontece. Né? Sempre pelo pior. Né? É que assim, se você for pegar a perna do doente que está reperfundida, assim, ela precisa de uma monitorização à parte. Mas se você está guiando o fluxo da ECMO, é melhor pegar pelo pior dos outros. Né? Bom, então assim, o doente começou a cair o lactato, recuperou a acidose metabólica, começou a desmamar a droga, excelente. Olha, gente, há quem preconize, ligou a bomba de tirar todas as drogas. Mas assim, só lembrar que pela fisiologia gaitoniana a gente precisa de algo de pressão para perfundir a periferia. Acho que a gente não precisa tirar as drogas, mas também precisa deixar o doente hipertenso. Né? O que é hipertenso? Olha, vocês vão ver serviços deixando o doente com 80 de PAM. 80 de PAM é luxo para um doente com choque cardiogênico grave. Né? Então, assim, às vezes 55, 60 de PAM, para começar aí, você vê como o doente fica, está valendo. Tá? Mundo ideal é a gente tirar os vasopressores e trocar por vasodilatador. Né? Inotrópico, o que fazer com inotrópico? Complicado, né? Olha, gente, o que eu vou falar para vocês? Se o coração estiver batendo alguma coisa, é interessante que ele continue batendo. Se ele depende de inotrópico para bater, é melhor deixar inotrópico. Por quê? O motivo é simples. Quanto mais parado tiver o coração, maior chance de formar coágulo intracavitário. Número 1. Tá? Número 2. Se o coração não está batendo, não está esvaziando, a gente vai conversar agora um pouco sobre a distensão de VE e suas consequências. Tá? Bom, então assim, a gente ia falar de 4 graus de liberdade, né? A gente falou de 3 e outra temperatura. A temperatura vai depender muito aí do que a gente quer. Só lembrar que esqueci o nome do estudos norte-americanos do professor Yiannopoulos de CPR. Ah, sim, CPR a gente não vai conversar hoje, tá, gente? Eu deixava todo mundo hipotérmico logo depois da parada. Mas enfim, temperatura é outro grau de liberdade que a gente tem. Então assim, na ECMO no doente em ECMO veno arterial, a gente tem 4 graus de liberdade. PO2 eu vou regular pela FO2 que está entrando no gás. CO2 pelo fluxo de gás. Perfusão, basicamente pelo fluxo da ECMO. Tá? Tem doente que vai precisar de 5, 6 litros. Tem doente que com 1,5 litro vai estar excelente. Cada doente é um doente. Daí. E o 4º grau é a temperatura. Tá bom? Bom. Passou essa fase de reanimação, então. Isso aqui é uma coisa relativamente comum de acontecer. Ixi. Esse é um menino de 19 anos afogado. Ixi. Bom, dá para ver, né? Isso aqui é um transdutor convexo, não é de eco. Vocês repararam na visão subcostal? Vocês viram o batimento cardíaco? Tá o VD e o VE dilatados. Todo mundo lembra?
Deixa eu só ver se consigo. Ó, repara aqui, né? Vejam que o coração está parado, né? VD e VE. Olha só o traçado eletrocardiográfico, que interessante, que é esse curtinho, né? Isso é uma atividade elétrica sem pulso, certo? E a pressão arterial média do paciente? Ele acabou de entrar em ECMO, 76 PAM. Tá? Isso não é um cenário que não é incomum. Aí, frequentemente, você está olhando, ainda o dente tem algum outro batimento, você liga a ECMO, para de bater, sai todo mundo, parou. Olha, dente. O doente que está em ECMO VA, ele não precisa ser reanimado, ele já está reanimado. Né? É bom a gente falar isso, né? Bom, aí depois, esse aqui é outro paciente. Esse aqui é uma senhora de 40 anos com a pneumonia pneumocócica que evoluiu aí com a disfunção miocárdica pela sepse. Olha que interessante. Isso aqui ela estava no... Era o segundo dia, ela colocou na noite anterior, isso aqui era por volta das 10 da manhã. Reparem que assim, o coração voltou a bater. De vez em quando ele dá uma... Olha, gente, tem doente que a gente põe em ECMO e ele fica batendo direto. Esses dois doentes pararam de bater o coração assim que entraram em ECMO. Mas, ó, PAM, uma PAM adequada, certo? Essa largava o QRS. Só queria mostrar o console para vocês. Acho que vai aparecer. Ó, o que vale é a PAM, gente. Esquece essa histórica diastólica nesse momento, tá bom? Nessa paciente, o débito cardíaco era 5,5 litros por minuto aqui. Fluxo da ECMO, tá? Bom, olha, gente, a gente verificar onde as cânulas estão locadas é uma coisa fundamental. Olha esse paciente aqui, está dentro do VD, a cânula de drenagem. Né? Não sei por que isso aqui está aqui, mas enfim, está dentro do VD desse paciente. Olha só esse paciente, assim que ele colocou em ECMO, trombosou todo o VE dele. Esse é o dente que precisa ir para a cirurgia e tirar o coágulo. Né? Então, assim, a anticoagulação é fundamental, ainda mais se o VE está parado, tá bom? Ó, esse desenho aí, ele tem uma razão de estar aí. Vamos imaginar o seguinte, assim que a gente põe o doente em ECMO, nas primeiras horas, primeiros dias, a gente vai ter uma coisa que não é infrequente de acontecer. A gente pressurizou a aorta, certo? A ECMO, com fluxo contínuo. Uma vez que eu pressurizei a aorta, eu aumentei a pós-carga do ventrículo esquerdo, certo? Se eu aumentei a pós-carga do ventrículo esquerdo e esse ventrículo ele é bem disfuncionante, ele não vai conseguir esvaziar. Se ele não vai conseguir esvaziar, a pressão dele vai aumentar. Se a pressão dele aumentar, ele vai transmitir essa pressão para o ato esquerdo para o sistema venoso pulmonar. E aí os doentes evoluem com edema agudo de pulmão. Tá? Deixa eu pular aqui, só mostrar um raio-x de um doente assim. Isso aqui, ó. Isso é muito comum de acontecer. Então, enquanto o ventrículo é ruim, o doente evolui com distensão do VE e edema pulmonar, é uma coisa comum. Mas às vezes o VE é tão ruim, que nem eu mostrei para vocês, que ele está parado. Se ele está parado, o coração está parado, ele não tem fluxo da câmara direita para a esquerda, concorda? Se a cânula venosa está extraindo todo o sangue de retorno venoso, e esse sangue está voltando só na artéria, pela cânula arterial, então teoricamente o VE não vai inchar, não vai dilatar. Vocês concordam? Infelizmente ele dilata. Por quê? Por causa disso, gente. Oi? Isso, só que é da circulação brônquica. 3 ml por quilo. Então, em 2, 3 horas, você já colocou 80, 100 ml dentro do ventrículo esquerdo. Esses são os tipos de irrigação brônquica, tá? Esse é o tipo 1, que é mais comum, que a gente tem uma direita e 2 esquerdas. Mas o que a gente precisa saber é isso aqui. Boa parte do sistema venoso drena na ásicos, mas boa parte na veia pulmonar. Então, assim, os doentes vão encher o VE do mesmo jeito. Tá? Quando chega nessa fase, se o dente já está bem de perfusão, já está acordado, sem acidose,
Aí começa, como é que a gente pode esvaziar o VE? Como é que a gente pode fazer um vente para esse VE? Olha, se ele está batendo, quanto menor for a pós-carga, mais ele vai esvaziar, concorda? Então, se eu diminuir o fluxo da ECMO o máximo possível para manter o coração batendo, esvaziando, mantendo a perfusão periférica, talvez seja o melhor caminho. Mas se não der para fazer isso. Se não der para fazer isso, a gente vai ter que esvaziar esse VE de algum jeito. Olha, às vezes dá para deixar o doente lá com o edema agudo de pulmão dele também. Né? Isso não pode ser que traga problemas, pode ser que não. Se o doente está confortável, por exemplo, tem gente que simplesmente não mexe. Né? Eu acabei de falar o nome do professor Yiannopoulos, nos doentes dele ele evita por vente. Tá? Mas enfim, como é que a gente pode evitar que o VE insufle? Então, primeira coisa é tentar deixá-lo bater. Mas se isso não for possível, o VE está parado. Há quem diga não, tem uma casuística sul-coreana, que, assim, os doentes que não colocaram vente, eles demoraram mais para recuperar a função do VE e morreram mais. E a hipótese deles é que, por causa do aumento da tensão na parede, a gente aumenta o consumo e diminui a perfusão, principalmente subendocárdica, por causa disso. Né? Faz sentido a colocação deles, do ponto de vista mecânico. Mas como é que a gente pode esvaziar o VE? Então, assim, tandem, catéter tandem. Você não lembra o que é um tandem heart? Tandem heart é assim, é uma cânula que a gente põe via venosa, sobe até o átrio direito, fura o septo e põe dentro do átrio esquerdo para drenar o átrio esquerdo. Você pode usar isso para drenar, para fazer suporte ventrículo esquerdo. Aqui não, aqui a ideia é esvaziar o átrio esquerdo e não permitir que encha o VE. Então é um jeito de fazer. Balão intraórtico. Balão intraórtico nos corações que pulsam, às vezes a gente baixando a pressão durante a sístole ventricular, a gente consegue esvaziar um pouco mais. A média está em diminuir o diâmetro diastólico do VE entre 0,7 até 1 centímetro, que é bastante. Casuística dos franceses, Lapetier-Salpêtrière. O que mais? Impela. Eu acho que eu tenho um raio-x do Impela ali depois. Impela é um catéter que simplesmente você põe transvalvar aórtico e ele suga o que tem dentro do VE para pôr para fora. Então você pode usar o que você acha na literatura como Equipela, né? Que é ECMO com Impela. Protec Duo, aquele catéter que eu mostrei para vocês. Então, assim, se o dente está com aquele que ele bypassa o ventrículo direito. Se você aspirar lá da ponta e o coração está batendo, durante que o coração não está batendo, não vale muito a pena fazer isso. Mas se o coração está batendo, esvaziar a artéria pulmonar talvez diminua o enchimento do VE. Também não é certeza que vai funcionar, mas é descrito. Pluma ventricular esquerda. Bom, às vezes o doente já está no intraoperatório, às vezes você simplesmente abre uma ventriculostomia, põe o catéter lá dentro para drenar o ventrículo. Tá? E a atroseptostomia, que é o procedimento de Hashkin, né, que ele foi descrito primariamente em translocação dos grandes vasos, que você abre uma comunicação interatrial para esvaziar o átrio esquerdo, o átrio direito no átrio esquerdo. Aqui a gente está usando para o contrário, né, que é esvaziar o átrio esquerdo no direito, e para evitar a hiperinsuflação do ventrículo esquerdo. Ó, isso aqui é um tandem, tá? Passando o septo interatrial, esvaziando o átrio esquerdo. Isso aqui é a drenagem do tandem. Isso aqui é uma cana venosa que ela vai para a ECMO, aqui, ó, olha a diferença de cor. Isso aqui é a cana arterial voltando para a artéria. Esse aqui é um catéter, que é o catéter tandem, que entra nessa veia femoral, passa o septo e está esvaziando o átrio esquerdo lá em cima. Tá? Bom. Isso aqui é acabei de falar, do Equipela, o Impela, isso aqui é o Impela. Tá? Lembrar que o Impela 2,5, que faz até 2,5 litros por minuto de débito cardíaco, ele é passado por punção. O resto já tem que dissecar a artéria, porque eles são grossos, tá bom? Mas enfim, não é um sistema para ficar mais do que 3, 4 dias. É bem descrito a lesão da da válvula aórtica por conta da pressão negativa. E ele funciona como um parafuso de Arquimedes. Isso a gente discutir depois também. Bom, olha, então passamos 2 fases. A gente colocou o doente em ECMO, fez a reanimação dele nas primeiras horas, o doente recuperou perfusão, baixou lactato, acordou, voltou a urinar, melhorou da acidose metabólica, só que o coração não estava batendo e começou a ficar congesto. Aí você deu um jeito lá, começou a bater o coração, você diminuiu o vasopressor, aumentou o vasodilatador, colocou inotrópico nessa hora. Assim, quando
tirar inotrópico quando o coração está batendo pode ser perigoso por causa disso. Porque a gente forma coágulo e permite que o VE fique muito cheio. Então, assim, você otimizou o inotrópico, o coração voltou a bater, melhor ainda. Voltou a bater melhor do que estava e começa a funcionar agora. Quando ele começa a funcionar, começa a gerar débito cardíaco. Isso aqui é a tal da nuvem de mistura. Né? Então, o que é isso? Se o doente está gerando um débito cardíaco, vamos supor que esse doente está com o coração, assim, ele saiu do edema agudo de pulmão, desculpa, ele está recuperando o edema agudo de pulmão, os pulmões dele estão funcionando mal. Então, a capacidade de oxigenar o sangue dele é ruim. Então, o coração voltou a bater. Todo o sangue que sai do ventrículo esquerdo é um sangue desoxigenado. E o sangue que vem pela ECMO aqui é um sangue bem oxigenado. Nessa hora começa a aparecer chama síndrome norte-sul ou síndrome de Arlequim. O que é isso aí? Aqui, ó, se essa nuvem vem para cá, por exemplo, o sangue que está vindo para cá, vocês concordam que é o sangue desoxigenado do ventrículo esquerdo? E o sangue que vai lá para outras, assim, na artéria bracocefálica vem o sangue desoxigenado. Na artéria subclávia do outro lado e na carótida aqui vai o sangue oxigenado. Esse dente você vai lá e põe o oxímetro do lado. Voltou a pegar o oxímetro. Vai? Você vai lá e põe no lado esquerdo, está saturando 60%, por direito está saturando 60%. Você põe do lado esquerdo e está saturando 100%. Isso é o síndrome de Arlequim. É quando o coração começa a recuperar. Às vezes, assim, ó, quando a nuvem está aqui, você bota aqui em cima, está saturando 60%. Você põe lá embaixo, está saturando 100%. Tá? O que fazer com isso? Olha, quando a gente está acordado, conversando com você, saturando mal, não sei se vale a pena mexer. Né? Mas assim, o coração está recuperando bravamente, tá? Já tem um débito cardíaco normal agora, e os pulmões estão demorando para recuperar. Esse dente dá para a gente fazer o seguinte, a gente tirar essa cana da artéria, pegar a devolução e pôr na veia, transformar uma VA em uma AVV. Certo? Ah, mas o coração ainda não está bom, o dente ele fica muito sonolento, mas aí quando a gente otimiza os pulmões ele melhora da oxigenação, e o dente é para fazer uma configuração mista, que ele aspirar da veia, devolver na artéria para dar suporte cardíaco e devolver na veia para dar suporte respiratório. Isso é chamado configuração VAV. Tá? Bom, enfim, mas isso é um sinal de recuperação do coração. Tá? Bom, então, dá para tolerar a hipoxemia. Ó, isso aqui significa matar o coração, né? Aumentar o fluxo da ECMO para oxigenar toda a aorta. Só que aí tem a chance de perpetuar o edema pulmonar dele também. Otimizar os pulmões para funcionar, colocar VAV. Ah, isso aqui é uma descrição que é australiana, que é aspirar a cava superior. Quer dizer, olha só, a gente está a cânula venosa, isso eu não comentei com vocês, mas na vena venosa, o que a gente faz? A gente deixa a ponta da cânula venosa dentro do átrio direito. Na vena arterial, assim, a vena venosa, imagina que a gente tira o sangue do átrio e devolve no átrio. Então, a gente mantém relativamente cheio o sistema, certo? Agora, na vena arterial, estou esvaziando a veia e devolvendo a artéria. Então, ele vai ter que esperar todo o retorno venoso para encher a veia. Então, frequentemente, a gente começa a aspirar a parede na vena arterial. E isso desmorona o fluxo. Então, o cateter tem que ficar um pouco mais alto, em geral, dentro do átrio. Precisa tomar cuidado com isso, né, para não ficar dentro do ventrículo, que nem eu mostrei para vocês. Uma coisa que dá para fazer aqui é tentar subir a cânula e deixar na cava superior para aspirar a cava superior, de forma a negativar a pressão aqui em cima. Quando a pressão é mais negativa aqui em cima, aparentemente a gente consegue deslocar a nuvem de mistura mais para baixo. Porque todas as ramificações da aorta aqui de cima, se a drenagem venosa está mais eficiente, tende a sugar todo esse sangue desoxigenado. Certo? Desculpa, mais para trás, a nuvem de mistura. Falei errado. Ficou confuso. Fez sentido para alguém o que eu falei? Acho para ninguém, né? Então deixa eu falar de novo. Então, se a gente pega o sistema venoso, negativa a pressão daqui de cima, vocês concordam que todo o sangue arterial que está saindo do coração e está irrigando essa parte de cima, ele tende a em vez de correr para a aorta, ele tende a se deslocar para a microcirculação periférica para encher a parte venosa que tem a pressão negativa? Fez sentido agora? Então a ideia é essa, tá? É deslocar a pressão mais negativa para cima do que para baixo. Lembrando que deixar a cânula mais baixa para fazer pressão negativa venosa é descrito, por exemplo, para quem politrauma com sangramento incoercível de pelve, tá? Para baixar a pressão do sistema venoso ali.
Fez sentido as duas coisas? Tá, desculpa a confusão. Então, vamos lá. Bom, de complicações, gente. Complicações. As mais frequentes. Sangramento qualquer. É o doente que está extremamente anticoagulado, né? Então, a chance de sangrar sempre vai existir. Insuficiência renal é muito frequente em doentes com ECMO-VA. Então, assim, uma boa parte deles vai precisar aí de diálise. Tá? Lesão neurológica fica em 14%, que não é pouco, tá bom? Bom, e tem algumas, assim, disfunção de múltiplos órgãos é muito comum de acontecer, tá? Não pela ECMO, mas talvez pelo momento que a gente pôs. Então, a gente não pode colocar muito cedo e não pode colocar muito tarde. Difícil saber o momento de colocar, né? Bom, para desmamar. Então, assim, quando a gente vai desmamar um doente de uma ECMO vena arterial, a gente tem que ter certeza que os pulmões estão funcionando e o coração também. E quando que a gente sabe que os pulmões estão em melhora? Bom, se o paciente está melhorando como um todo, se com a mesma pressão ele começa a ganhar volume, se começa a desinfiltrar o pulmão, e se tiver débito cardíaco, quando a gente muda FO2 do ventilador, começa a mudar a saturação. Acho que todo mundo viu os doentes com Covid, que a gente mexia na FO2 do ventilador, não fazia diferença nenhuma na oxigenação dos pacientes, né? Então, quando isso acontece, significa que os pulmões voltaram a funcionar, pelo menos um pouco. E para saber que o coração está melhorando? Então, o doente está melhorando como um todo. Aí, assim, começa a ter pulsatilidade. Olha, gente, o doente que está em ECMO-VA, é interessante ver isso. Às vezes o coração começa a bater, daqui a pouco ele para de novo. Daí ele volta a bater, daqui a pouco ele para de novo. Às vezes ele está batendo, você fala, putz, agora vai dar para tirar. Você vai lá, baixa o fluxo, clampeia alguns segundos só a câmara arterial, daqui a pouco ele para de bater e entra a sistolia de novo. Tá? Então, assim, ele tem que ter endurance, ele tem que ser consistente na recuperação. Tá? Volta a pulsar, tanto a PA invasiva quanto a pletismografia, né? E começa a aparecer o arlequim. Arlequim é um sinal de melhora do coração. Tá? Bom, assim, o doente então está com pressão de pulso já consistente, já tem 12, 24 horas que está assim, está lá fazendo pelo menos 30 de pressão de pulso. Aí tem alguns preditores ecocardiográficos que fazem a gente lembrar que esse coração pode sustentar sem o auxílio da ECMO. Quer dizer, quando você der carga total para ele. Então, primeira coisa, o VTI aórtico. O VTI aórtico, em geral, acima de 10, 12, ele favorece, ele entra aqui no grupo, sugere que esse paciente pode ser desmamado. Isso com um fluxo de ECMO entre 1 litro e 1,5 litro, tá bom? A onda S no Doppler tissular, também quando ela é maior aqui do que seus 6 centímetros por segundo, tá bom? Da velocidade de fluxo tissular. A pressão de pulso não discerniu, interessante isso, não discerniu quem vai ficar fora, quem não vai ficar fora, mas aqui era todos assim, abaixo de 30 tinham 2 pacientes só, né? Isso aqui é a casuística do professor Alan Combs, da Lapetia Salpetriar. E a fração de ejeção acima de 20%. Tá? Só lembrando que assim, a gente pode ter doente com fração de ejeção de 40% com débito cardíaco muito baixo, os doentes que têm disfunção diastólica muito grave ou valvopata, certo? Então aí é um grupo especial. Então, isso aqui, sem o VTI, não diz muita coisa pra gente. O VTI talvez seja mais importante. Isso aqui é a sequência sugerida pelo Alan Combs. Ó, gente, desmamar ECMO venosa é muito fácil. Se você quer descontinuar, você vai lá e para o fluxo de gás, não é isso? E no dente em ECMO veno arterial, se eu for lá e fechar o fluxo de gás, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um belo shunt, né? Um belo shunt vai passando o pulmão com o sangue não oxigenado. Então, assim, não dá para fazer isso. A gente não vai conseguir desligar a ECMO para fazer. Então, a gente precisa de preditores com ECMO funcionando. Então, ó, a etiologia está tratada. Parece estabilidade hemodinâmica. Quando a gente já está com pouco vasopressor, pouco neutrólico, PAM acima de 60, isso aqui é uma coisa que o Alan Combs faz. O estudante tem relação PF menor que 100, com FI de 21, só que ele passou em todo o resto, ele mantém a ECMO, só que só venosa. Ele converte VA em VV. Tá? Então vamos pular isso aqui que a gente está falando de VA. Então assim, passou tudo isso aqui, quer dizer, o paciente também melhora, apresentando pressão de pulso, está com pouco neutrólico, pouco vasopressor, 60 de PAM mantido. Talvez ele consiga o full winning aqui, né, que é liberar carga para o coração.
Então você baixa para 1 litro, 1,5 litro, e aí você faz o eco. Exatamente com essas medidas que eu mostrei para vocês. VTI, fração de ejeção, e onda S tissular. Passou nisso daqui, você tem uma segurança relativamente grande para decanular esse paciente. Bom, cada um tem suas manias, né? Então, nessa hora, gente, com fluxo baixo, é meio paradoxal, mas se você não tem certeza que o seu paciente ainda está em cima do muro, às vezes é conveniente até deixá-lo um pouco melhor anticoagulado para trabalhar com fluxo mais baixo, para evitar a coagulação no sistema. Tá? Aproveitando isso, eu pessoalmente, às vezes eu paro a ECMO, clampei assim, se a gente parar a ECMO na vena venosa não vai acontecer nada, certo? De fluxo de sangue dentro do sistema. Na vena arterial, com o coração batendo, se eu parar a ECMO, ele vai fazer um shunt que é artério venoso. A gente precisa clampear o sistema para não ter refluxo, tá bom? Bom, e aí você pega o eco e fica olhando o coração. Se o coração ele começa batendo, daqui a pouco ele vai desanimando, é melhor esperar um pouco mais. Tá? Isso acontece. Ele tem que ter endurance, ele tem que ser sustentado, né, a melhora dele. Bom, e aí é hora de tirar. Isso aqui é um capítulo à parte, gente. Disfunção de VD. Quando tirar a ECMO desse paciente? Ninguém sabe, resumindo. Tá? Mas tem algumas coisas que dá para a gente aproveitar. Você põe carga de retorno venoso, o VD não dilata. Opa, beleza. Tem um TAPSE, 1.6 é pedir demais, né? Mas tudo bem. Se tem um TAPSE alto, consistente, beleza. Um VTI, lembrar que o VTI, para ele ser alto, você pode ter o VD normal com o VTI baixo, acabei de falar para vocês, né? Uma das causas é a disfunção do VD. Então, se ele tem um TAPSE relativamente bom, o VD não está crescendo, ele mantém um VTI alto, talvez dê para tirar isso daí já da ECMO desse paciente. E na hora de tirar a ECMO? Tem alguns jeitos. Uma, a gente simplesmente puxa e fica lá, espera a revertente de coagulação, puxa e fica apertando, que a gente faz na vena venosa. O problema é que fazer isso na artéria, às vezes com 15F, 20F, que seja, a chance de evoluir com pseudoneurisma não é pequena. Né? Mas dá para fazer. O pessoal da cirurgia torácica faz isso. Os doentes que ficam nas UTIs clínicas, em geral, a gente chama vascular para ir para o centro cirúrgico, abrir e rafiar a artéria. Tá? Eu acho que é mais seguro. Muitas vezes passa Fogarty distal e vem coisa do Fogarty. Tá? E também tem a descrição dos sistemas de pré-fechamento. Né? Esse aqui é o Perclose, é um dos sistemas. Tem dois mais famosos, que é o Perclose e o Manta. Nada aqui, acho que deu. Perclose, na verdade, é um sistema complexo, né? Porque você tem que... Ele dá 2 pontos, um em cada canto da câmara, sem abrir. E aí você traciona e fecha. O Manta, na verdade, é uma coisa que você põe lá dentro, bem calibroso. Lá dentro, ele tem uma chapa que ele monta. Quando você vai puxar, ele fica preso, não sai. Isso. Oi? Eu acho que sim, porque é um introdutor grosso, né? E ele é melhor que o Perclose. O Perclose é caro, é difícil de mexer e frequentemente fica babando. Então, só que o Manta, ele fecha a parede interna, só que quando você tira, ele enruga uma esponja absorvível em cima. Só que daí você tem que pegar um introdutor, pôr em cima e apertar a esponja para ele virar um sanduíche na parede. Tá? Esse é o Manta. Parece que é o mais eficiente. Eu trouxe o Perclose, que é o menos eficiente, mas menos infecções quando comparado com aqui são 99 pacientes, né? Um do sistema pré-fechado e o cirúrgico. O sistema percutâneo, ele tem menos infecções e... Cadê? Infecção em algum canto aqui. Ninguém tá vendo aqui? Não, tá sangramento. Tá, era o que eu tinha mostrado, o sangramento tá aqui embaixo, então eu inverti. Mas enfim, diminui a infecção e diminui o sangramento. Tá bom? Aparentemente. Então, gente, com vena arterial é isso. Tá? Assim, lembrar, você pôs o doente em ECMO, em geral, o que a gente quer na fase inicial é melhorar a perfusão. Então não começa a pensar, eu acabei de ligar a ECMO do paciente, ele pode dilatar, o VE vai evoluir com um edema de pulmão. Olha, gente, isso aqui a gente pensa daqui 6, 12 horas. Agora vamos recuperar a perfusão e tentar melhorar as disfunções orgânicas. A gente começou a recuperar, aí a gente entra nessa fase do edema de pulmão. Quanto melhor a gente puder deixar o VE do paciente trabalhar, vai ser melhor. Ou fazer um vente.
E assim que o paciente começar a melhorar disso aí, lembrar que muito provavelmente se ele tem realmente doença no pulmão, ele vai apresentar o Arlequim. Se o Arlequim é por edema pulmonar, o dente está super acordado, saturando 60% do lado do hemisfério direito do cérebro dele, tá, às vezes é só questão de você fazer um balanço negativo e esperar um pouco. Não precisa ficar inventando coisa para fazer aí. Não precisa olhar para o doente também, né? Ele estar acordado nessas horas é fundamental para a gente decidir o que vai fazer. Bom, e na fase final, assim, a gente sempre busca o desmame, mas transicionar para um dispositivo de assistência ou transplante é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça. Ó, para os centros cardiológicos, a ideia de existir um time cardiológico, o heart team, assim, é necessário. Então chega o dente, você fala assim, vamos pôr ou não vamos pôr, vamos pôr ou não vamos pôr. Se está todo mundo aí, está o cirurgião, o clínico, quem faz rádio de intervenção, o intensivista, você já sai ali, em 2 minutos você traça o que vai ser feito com o paciente. Aí você não precisa sair caçando não sei quem, tentando convencer a fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que é um jeito das coisas fluírem melhor, e é um doente muito complexo, né, e extremamente dinâmico. Então, assim, acho que é necessário ter um heart team nessas situações, né? Bom, gente, é isso aí que eu tinha que falar para vocês aí. Alguém tem alguma colocação? Não é possível. Assim, eu nunca vi, mas possível. Perguntar a KT se a gente pode ter déficit localizatório com Arlequim, né? Às vezes assim,